A paz do Senhor, irmãos e amigos. Agradeço a nossa pastora Loide, ao pastor Gideon Júnior, pela confiança dessa leitura bíblica diária, em Números capítulo 21, no versículos de 4 a 9, com o seu irmão e pastor Gilderlândio. No capítulo 4 diz assim: a longa jornada contornada da terra de Edom foi necessária, porque o rei desta cidade proibiu que Moisés e o israelita atravessassem seu território. Está em Números, capítulo 20, versículo de 14 a 21. Após o resplendor da primeira glória, esta rota foi particularmente desagradável para os israelitas, mas uma vez começaram a reclamar e a murmurar de Moisés e de Deus. Aqui nós podemos ver que não é bom, irmãos, a gente murmurar contra Deus e nem contra os líderes colocados por Deus nas nossas igrejas, e provavelmente traria para nós maldição. Novamente protestaram, em Números 11, capítulo 11, versículo 6, contra a provisão de pão de maná, chamando-a de pão vil, como o salmista mais tarde observou. Quantas vezes me provocaram no deserto e me ofenderam na solidão? Está em Salmos 78, capítulo 78, no versículo 40. Demonstrando desprezo pelo trigo dos céus, pão dos céus, o salmista fala em Salmos 78, versículo 23 e 24. Diz assim: portanto, não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas do céu, e fizeste chover sobre eles maná para comerem, e lhe tivesse dado o trigo dos céus. Está em Salmos. O povo israelita estava, na verdade, rejeitando Deus, que foi quem lhe deu o alimento miraculoso. No capítulo 6 diz assim: a disciplina de Deus para as pessoas veio por meio de serpentes venenosas, que as morderam. O veneno dessa serpente causou febres e mortes agonizantes às pessoas. E lembre-se que, naquela época, não havia soro antiofídico, só o poder e a graça e a misericórdia de Deus sobre suas vidas. A dor, no 7, a dor causada pelas picadas venenosas fez com que as pessoas se arrependessem e arrogassem a Moisés, através da oração, para que intercedesse por eles. Deus instruiu a Moisés para que fizesse uma imagem de uma serpente de bronze e a colocasse-a em um poste. Quem tivesse sido mordido e olhasse para aquele símbolo viveria. Deus deu a cura imediata para aquele povo. Jesus, 1500 anos na frente, fez uma referência linda e maravilhosa, lembrando-se lá de Moisés, dizendo assim, fez Jesus referência a esta torturante imagem em sua conversa com Nicodemos, que está no livro de João, capítulo 3, 14 e 15, capítulo 3, versículo de 14 a 15, onde diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fazendo uma analogia com a forma de execução que ele sofria ao ser ungido numa cruz. Para os judeus, a crucificação era um sinal de uma maldição. Portanto, assim como os israelitas tiveram de olhar a repugnante imagem alçada de uma serpente para serem salvos, temos de olhar para a imagem de Jesus em uma cruz, a fim de que possamos ser remidos de nossos pecados. Dessa forma, Jesus usou a passagem de uma vergonhosa rebeldia de Israel
para explicar o significado de sua morte, vicária e salvífica. Sendo assim, desta passagem temos a convergência de um símbolo duplo do Salvador. Primeiro, o pão é a figura de Jesus. Como o pão dos céus, ele é a palavra, adequada nutrição do povo. 2. A serpente é a ilustração de Cristo, que se tomou pecado por nós, quando foi pregado naquela terrível cruz. Sua maldição nos trouxe bênção, sua morte nos trouxe vida. Graças a Deus. E nós podemos hoje refletir e pensar que temos a salvação através da morte de Cristo, ali na cruz do Calvário, para mim, para você e para todos que queiram aceitar a Jesus como único Salvador. No 10, capítulo 10 ao 13, diz assim: os israelitas contornaram a região de Edom e entraram no território de Moabe, que estava a leste de Jericó. O lugar se tornou a nova parada antes da conquista da terra. Ora, nós podemos ver que o povo estava chegando, a receber as promessas de Deus. Mas nós sabemos que no deserto realmente não é lugar cheio de água boa. Nós sabemos que no deserto não tem tanta alimentação, comida. Mas o povo murmurou e reclamou diariamente, porque esqueciam e não creram no poder e na glória de Deus. Eles sabiam que Deus estava ao seu redor, que Deus estava guardando, que Deus à noite mantinha aquele calor para crescer no deserto, e de dia colocava uma nuvem para não ter aquele calor escaldante sobre eles. Mas mesmo assim, esqueceram de Deus e não valorizaram Deus primeiramente, não sabiam ou não conheciam na realidade, porque o objetivo era chegar na terra prometida, mas na realidade o povo esqueceram, como esquece os dias de hoje. Então não venha murmurar, que você acabou de ver que a murmuração traz maldição, e muitas vezes aos nossos líderes e a Deus, na qual tem apresentado a cada dia, através das nossas dificuldades, através da nossa tribulação, exatamente a cura para tudo isso. E nós podemos ver que futuramente esse símbolo, essa cobra de bronze, serviu como idolatria, e tiveram um castigo para isso. Mas daí aos futuros leitores que indicarão para os nossos amados irmãos. Então agradeço a oportunidade, que Deus venha abençoar, que você venha abrir o seu coração e refletir sobre a murmuração, sobre a reclamação. Todas as pregações ultimamente nós vemos que agradecer a Deus, não importa a dificuldade ou a tribulação, é agradecer a Deus que está ao nosso lado, nos guardando, nos livrando de todo mal, e que Cristo é a única solução para chegarmos a Deus. Que Deus abençoe a todos e guarde em nome de Jesus Cristo, e muito obrigado. Amém.